Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. Essa maravilhosa, incrível aqui é a doutora Flávia Sana, a melhor psiquiatra de todas as galáxias do mundo, do universo todo, gente. E esse aqui é o Paulo Siqueira, um psicólogo. É brincadeira, o melhor psicólogo do mundo, das galáxias. Você foi tão natural e tão sincera. Olha, uma amiga dessa pra quem inimigos, né, gente? Pra quem inimigos. Mas nós juntinhos aqui, nós somos quem, Flávia? Surtadamente! E olha, nesse espaço novo, ó, você tá sentindo aí onde você tá assistindo esse cheirinho de novo? É porque é a terceira temporada. No estúdio novo, lugar novo, tudo novo, começando novo. 2025. Novo. É isso aí. Flávia, você tá feliz de estar aqui? Muito, é lógico, Paulo. Do seu lado? Eu sei, é por causa disso mesmo. Como que alguém pode ficar triste do meu lado, né, Flávia? Mas vamos falar do que nós vamos conversar hoje, um assunto muito legal e, ó, tenho certeza que você vai gostar demais. Nós vamos falar sobre esquizofrenia. Tenho certeza que você já ouviu falar em algum lugar e a gente, infelizmente, é cercado, assim, de muitos achismos, até preconceitos com pessoas que, às vezes, né... Sofrem de esquizofrenia. Sofrem de esquizofrenia. E por isso a gente está com uma convidada super especial, que é amiga há 10 anos, e a Flávia continua falando o nome dela errado. Eu queria deixar isso claro. Não falo. Eu estou aqui com a minha amiga há mais de 10 anos, Izete Amamura, uma psiquiatra de referência lá em Sorocaba, maravilhosa, nós somos amiga há mais de 10 anos e eu queria, Izete, que você se apresentasse. Quem é você? Você. Você. Como que ela fala o seu nome, Zé? Ela me chamou até há 5 minutos atrás. Inclusive, ela estava treinando a dicção para não errar. Você percebeu, né? Izete não, Imamura não. Saiu-se bem, acertou meu nome. Se eu não tivesse falado aqui, ninguém iria perceber, Ninguém iria perceber, mas Izete, assim, as pessoas vão achar que a gente não é amiga. Verdade. Mas tudo bem. Mais fácil lembrar que eu sou TDAH, né? Verdade. Mas que a amizade é verdadeira. E eu sou psiquiatra e tenho uma tolerância muito grande, né? Tem que ter, poxa. Tudo bem. 10 anos ouvindo, e 7, tudo bem, né? E a gente pinga umas gotinhas de Rivotril para todos os convidados também. Verdade. Então vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Bom, me chamo Izete Yoshiko Kawasoka Mamura, um palavrão, né? Eu sou psiquiatra formada no Nesp de Botucatu, né? Atuo na região de Sorocaba há 30 anos, um pouco mais de 30 anos. Venho fazendo um trabalho aí como psiquiatra clínica, sou terapeuta cognitivo comportamental também, de formação pelo Instituto Veda, né? E tenho uma certificação para poder ser terapeuta cognitivo comportamental na União Europeia também. Eu costumo dizer que fiz essa certificação, né, Paulo? Porque se eu tiver aqui morar na Europa com vários brasileiros, alguns têm feito, não precisarei lavar louças lá, não, entendeu? Eu poderia atender como terapeuta por lá, certo? Exato. E Izete, errou, hein? Começamos ficou aí. Claro. Muitos 10 anos chamando Izete. Izete, a esquizofrenia é um assunto muito complexo. E assim, o Surtadamente tem o objetivo de levar conhecimento para as pessoas, para os nossos pacientes, para as pessoas leigas. E a ideia é trazer esse assunto de uma maneira muito mais didática, muito mais simples, que todo mundo consiga entender exatamente o que é essa doença tão complexa. Tá? E o que seria a esquizofrenia? Pois é uma das doenças mentais mais graves que temos na nossa área, na psiquiatria, né? Ele acomete população de sexo masculino e feminino. Normalmente se inicia no sexo masculino um pouco mais precocemente, ao redor dos 20 anos de idade, e no sexo feminino ao redor dos 25 anos de idade. Então, quanto mais precoce o início de uma doença grave, como esquizofrenia, mais grave fica, né, o quadro, né, sintomático ao longo da vida. Então, o que acontece com esse nosso paciente? Ele começa a ter uma alteração de pensamento, de sentimento, de comportamento, né, característicos de um portador de esquizofrenia. Existem basicamente 4 tipos de esquizofrenia, mas o mais conhecido é a esquizofrenia paranoide, onde a pessoa começa a sentir uma estranheza de si, né?
uma alteração da percepção dele com ele com o mundo, né? Uma sensação de persecutoriedade muito grande, né? E aí o que acontece? Normalmente essa alteração senso-perceptiva, que pode ter alucinações. O que são alucinações? Coisas que não existem, né? E que a pessoa começa a enxergar de uma maneira diferente. Então, a Isa está olhando para a gente, mas ela está olhando de um jeito esquisito. Eu acho que ela tem alguma coisa contra mim, ela está falando mal de mim. Então, ela começa a ter uma percepção alterada em relação, né, às outras pessoas, o ambiente. E aí vem, em cima disso, vem um quadro delirante, que seria uma alteração, né, no conteúdo do pensamento. Toda vez que eu tenho uma percepção alterada, eu estou sentindo diferente. Fale. Assim, essa percepção diferente, para ficar mais fácil para as pessoas e que é muito frequente, assim, a alucinação auditiva, onde a pessoa ela ouve vozes mesmo de fora da cabeça, como se tivesse alguém de fora falando com ela. Isso é uma característica muito comum na esquizofrenia. E disso vai vir, né, as alucinações, sim, os delírios, os pensamentos mais delirantes. Sim, porque na verdade assim, não existe essa voz de verdade, tem na cabeça dele. Sim. Mas ele acredita realmente que não está dentro da cabeça, e sim alguém de fora está falando alguma coisa a respeito dele, contra ele, geralmente num cunho, né, de estar tramando alguma coisa contra ele. Imagina assim, quão assustador deve ser isso, né? Sim, imagina muito. A gente andando na rua e sentindo que as pessoas estão tramando alguma coisa, falando alguma coisa de você, né? Então, alucinações, então essas vozes, alucinações auditivas é o mais comum, né? Quando a gente fala de esquizofrenia paranoide, né? E aí o que acontece? Eu começo a escutar estas vozes, eu preciso ter uma explicação para isso. Eu preciso dar um sentido a isso. Aí o pensamento começa a se alterar, que é o pensamento delirante, né? Então, primeiro vem a alteração de percepção. Eu sinto que alguma coisa está diferente. Estranheza no meio, estranheza em relação ao outro. Essas alucinações auditivas vêm. É diferente de uma despersonalização? Sim. Sim, porque na despersonalização não necessariamente você vai ter vozes, alucinações auditivas imperativas, por exemplo. Uma Sim. voz que chega e fala, olha, pula dali. Despersonalização, para quem não sabe, é quando a pessoa meio que sente que ela está meio que fora do corpo, né? Meio uma que assim, né? sensação de estranheza, mas ela não perde a crítica. Sim. Por exemplo, na esquizofrenia, ela ouve as vozes, ela tem essas percepções e esses pensamentos alterados e ela acredita piamente que está acontecendo isso. Sim. Enquanto que na despersonalização percebe, né? É uma estranheza, tanto que ela fica assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Alguma coisa errada está acontecendo. Sim. Posso fazer uma pergunta que claro. A maioria das pessoas, eu acho que a maioria das pessoas tem essa dúvida, né? A pessoa ela já nasce com a esquizofrenia. É uma tendência genética? Ou é o abuso? Por exemplo, eu lembro quando eu fiz... Um trauma. Um trauma. Mas eu lembro quando eu fiz estágio no CAPS, de álcool e droga, tinham muitas pessoas esquizofrênicas. Então, assim, aí entra muito nessa dúvida, nesse conceito, né? Como que é? Muitos dos meus pacientes acabam perguntando e alguns ficam até preocupados, né? Quando sentem alguma coisinha diferente, assim, não são, mas... Vamos lá, a gente fala dos fatores genéticos e os epigenéticos, Sim. né? Existe realmente um fator genético, uma heredabilidade aumentada, né? Se tem uma das maiores, sim, né? Se tem um parente direto, né, com esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar, por exemplo, aumenta 4 vezes a chance de você vir a desenvolver um dos descendentes um quadro de esquizofrenia também. Então, tem um fator genético, sim, a gente não consegue falar qual loce, qual locus, em qual perna, de qual cromossomo, a gente não consegue falar neste momento. Mas, de fato, a gente vê essa herdabilidade. Outros fatores ambientais ou epigenéticos também estão ligados, né? Então, uso de substâncias, né? A maconha, que muita gente acha que é uma coisa, né? Inocente, que não vai ter problema nenhum, aumenta até 7 vezes o risco de você ter esquizofrenia se você se somar essa predisposição genética, que você não sabe se você nasceu com ela ou não. Sim. Né? Então, melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar. Melhor não, né? Mesmo bebida alcoólica, por exemplo, né? Então, existem quadros psicóticos decorrentes de uso abusivo de bebida alcoólica, alguém com uso dependente de bebida alcoólica. Então, assim, também
tem que evitar. Quem tem já antecedentes familiares de dependência, quem tem antecedente familiar de um quadro psicótico, obviamente, ficar longe, né, dessas substâncias. Hoje a gente fala também de umas infecções virais também poderiam ser alguns gatilhos para alguém que já tem. Então, vamos lá. Com psiquiatras biológicas, a gente sabe que tem uma predisposição genética e incide em cima disso os fatores fenotípicos, ok? E aí os fatores ambientais vêm e a gente tem a eclosão dessa doença, certo? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma avó que teve esquizofrenia, né? E assim, quando eu fui pesquisar a vida dela, ela sofreu demais, porque ela sofreu diretamente com a guerra. Então, assim, ela morava no Japão, e no Japão foi um país que participou da guerra. E tem histórias lá de que ela tinha tido até filhos. Tinha uns bebês e que num bombardeio esses filhos foram soterrados. Nossa. E aí depois ela teve o meu tio, a minha mãe, e veio para o Brasil. E assim, ela teve uma história de esquizofrenia devastadora. Minha avó nunca aprendeu a falar português, por exemplo. E ela vivia num mundo de alucinação, de delírios, fugia de casa. Foi assim, o quadro dela realmente foi muito florido, com sintomas que a gente chama de positivo, delírios, alucinações, e muito embotamento afetivo. Numa fase em que as medicações eram muito ruins, muito precárias, muitos efeitos colaterais, né? Ela foi várias vezes internada. Mas, assim, às vezes eu fico pensando, porque depois da descendência nossa, ninguém teve esquizofrenia por enquanto, né? E o quadro dela era bem grave. E, assim, diziam que ela era uma pessoa que, naquela época, trabalhava. Era uma pessoa estudada, era uma pessoa, assim, comunicativa, uma mulher à frente da época, sabe? E aí, o quanto que, de repente, ela pode ter juntado um estresse pós-traumático de guerra, e aí ela tinha alguma vulnerabilidade, e aí fez um quadro muito grave. Né? Então, assim, às vezes eu fico me questionando. E, assim, o que ela trouxe de genética, que a gente fala, né, o medo da genética, foram vários quadros das outras gerações, mas não a esquizofrenia. Tem muita gente com depressão, com transtorno bipolar, ansiedade, né? TDAH. Não sei por que você citou esse. Eu achei meio direta. Mas tem também, né, Issete, essa história de que um quadro muito grave pode trazer depois uma hereditariedade, que a gente fala que é suja, que traz outros tipos de... Os genes, né, vêm o gene de forma diferente. Né, gene deletério. Só que, veja bem, no caso da sua avó, me parece que teve um estressor imenso, gigante também, para ter um quadro, né, justifica até esse quadro tão florido, com tanto sofrimento, né? Então, assim, numa época que não existia tratamento, né, Flá? Então, quando a gente fala de falar um pouquinho mais sobre esquizofrenia, gente, é tentar mostrar que hoje em dia a história está diferente, né? Então, você pode buscar ajuda precocemente, você ficar atento às crianças que podem eventualmente, adolescentes que possam eventualmente ter sintomas prodrômicos, que a gente fala. Aquela criança mais quieta, pouco sociável, né, mais isolada, né? Então a gente acaba mais de personalidade, né? Senão a gente começa a pensar que é autismo também, mundo, né? Tudo, mas, uma personalidade mais esquisita, nesse sentido, né? Estranha. Que já são fatores que os pais deveriam realmente procurar uma ajuda, ficar atentos, né? Atentos, né? Então, eu acredito que a sua avó deve ter tido um funcionamento pré-mórbido muito bom. Então, ela não teve nunca nenhum, né, quadro pré-mórbido aí de esquizofrenia. E aí, acho que o estressor maior da guerra e tudo que ela vivenciou foi o grande gatilho. E, a partir daí, ela passa a evoluir como um quadro clássico, grave. Grave, né? Clássico e grave. Né? Mas é muito interessante o que você está falando, porque, assim, de saber que hoje a gente tem os pacientes que têm esquizofrenia, mas não estão condenados. Sim. Né? Tem pacientes que têm é uma doença grave, mas que tem um funcionamento muito bom. Assim, consegue fazer uma faculdade, tem alguns que casam,
né, que trabalham, que tem uma remissão muito boa dos sintomas, que não tem esse embotamento afetivo, que seria assim, um afastamento emocional muito grande. Mas quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o diagnóstico, né? Sim. Porque você tratar precocemente e garantir esse tratamento é fundamental, né? E quando a gente fala de garantir o tratamento, a gente tem que falar de adesão ao tratamento, né? Gente, é muito difícil você ter uma doença crônica, né, que pode reagudizar a qualquer momento e depois dessa reagudização, piora do quadro, né? Com sintomas sequelares, enfim. Gente, quem tem doença crônica aqui, acho que você é muito jovem, Paulo. De repente, você tem uma doença X, sei lá, uma dislipidemia. Você vai ter que lembrar todos os dias, quando você for tomar uma estatina, que você tem dislipidemia, você vai ter que tomar aquela medicação. Hipertenso idem. Dislipidemia, aumento de colesterol. Isso, colesterol, triglicéridos, colesterol alto, né? Esses jargões, né, que a gente usa sem querer. Enfim, diabético. Diabético vai ter que tomar medicação para diabetes o resto da vida, né? Quantas vezes um diabético esquece de tomar medicação, esquece e come os docinhos, né? Isso é muito comum acontecer, né? Então, é muito difícil toda doença crônica, né, pedir para que a pessoa faça uma boa, excelente adesão para que ele não tenha essa piora, essa reagudização. Até porque, né, as medicações da esquizofrenia, até então, porque agora tem medicações ótimas, que a R7 depois vai falar, mas até então as medicações traziam muito efeito colateral. Então, assim, esse desejo de esquecer e parar é muito grande, né? Ainda mais quando você não está em crise. Sim. Você não está mais alucinando, né? Você não está mais delirando, você não está achando coisas esquisitas, você não está se sentindo mais esquisito, você fala, Isso já acontece em qualquer transtorno, né? A gente percebe nos pacientes, né? Às vezes eu tenho que... eu não vou parar de tomar porque eu já estou bem. Falou, segura a mão aí, não é assim. Você tem que ter um acompanhamento, né? Então, às vezes, as próprias pessoas parece que definem, né? E mais uma pergunta. E a esquizofrenia é mais fácil ainda de parar por causa da falta de crítica, né? Sim. Então, às vezes, eles não têm essa crítica de que tem um problema realmente grave e que é importante ele manter a medicação para continuar bem. Sim. Então, ele acaba parando e quando ele para, aí ele começa a alucinar, a delirar. Aí é que ele entra no mundo que ele não percebe que precisa, né? Ó, tem perguntas aqui de Sorocaba, a produção tá falando. Isete. pois não. Isete. Tá, falei sério. Fez certo, Isete? Falou certo. Tá bom. Ela é que erra. Ela é a vozinha aqui que tá aqui no meu ouvido. Como, assim, pelo que eu percebo, uma pessoa tá certo falar uma pessoa esquizofrênica ou não? Não, a gente evita de falar. Portador de esquizofrenia. Para tentar diminuir esse estigma da doença. Perfeito, tá. Okay? Uma pessoa portadora de esquizofrenia, ela tem que ter todo um respaldo familiar, um apoio familiar, até para ser acho que talvez o lado crítico dela, né? E isso começa, acredito, precisa ser desde o começo, desde o início. Com certeza. Ou precisaria Com ser, certeza. Né? Como que, assim, quais são as primeiras coisinhas ali, os primeiros sinais que podem aparecer? Vamos falar dos casos acredito, mais típicos, lá pela faixa etária que é mais comum. Né? Homens de 18 para cima, né? Como que a família ela pode estar atenta? Porque às vezes passa despercebido, né? Então, tem alguma forma da família estar atenta? Porque se o próprio indivíduo ele não tem essa autocrítica, então ele não vai ser a pessoa que vai chegar e vai falar para de ajuda, acredito eu, né? Eu acredito que os pacientes, né, os adolescentes, eles começam primeiro na escola, né? Prejuízo, né? Na escola. E achar que, assim, que os amigos estão falando mal dele, que as pessoas... Não querem ir mais para a escola. Não querem ir para a escola, as pessoas estão contra ele. E começar a falar coisa meio que sem muito cabimento. Tem aquela sensação persecutória mesmo. Sim. Tá. É um dos primeiros... E aí... Mas é difícil, né? No começo é difícil. Os primeiros sinais são difíceis de você decodificar logo de cara, né? A família tem que estar, lógico, sempre muito atento. Rendimento escolar é uma coisa. Não querer ir mais para a escola. Não querer ir mais para, sei lá, para o jogo de futebol ou, sei lá, fazer alguma atividade esportiva, tênis, enfim. Eles não querem mais ir. Mas tudo relacionado a uma ideia esquisita, que encafifou.
Sim. Olha, fulano de tal e tal estão falando mal de mim, então... E que pode estar acontecendo, por isso que é difícil, Sim, né? sim, imagino. Porque crianças não são fofas, né, Não. Paulo? Eu tenho filhos, então a Sim. Flavinha também. Então, assim, quem acha que criança é fofa, as crianças não são fofas. Não. Muitas vezes são perversas. Sim. E aí isso pode eventualmente estar acontecendo. Exato. Né? Mas normalmente acontece quando vem o primeiro surto Sim. mesmo, né? Vem o primeiro O surto. primeiro surto geralmente é quando se busca ajuda. É assim, por exemplo, para ficar mais claro, a pessoa começa a ter umas ideias realmente muito malucas, o mundo está atrás de mim, não param de me gritar aqui no meu ouvido, mãe, que é melhor eu pegar e bater naquela pessoa, entendeu? Aí, assim, aí vem com esse surto, e ele fica falando sozinho, fica vários dias sem dormir, super agitado, falando coisas sem nexo, de repente falando que Jesus acordou e quer ter ele como seu espírito na Terra, sabe? Algumas coisas assim, muito estranhas. E ele sem noção de que isso não é uma realidade. Sim. Um discurso bizarro. Um discurso bem bizarro. Bizarro, Tem aquela sensação de grandiosidade, né? Então, a grandiosidade aí faz a interface com o transtorno afetivo bipolar em fase de mania psicótica. Entendi. Né? Então, aí já é outro capítulo, a gente pode falar disso outro dia. Então, Não, mas ligado, gente, fique ligado. Quando alguém se sente que é Deus, quando alguém sente que é Deus, por exemplo, isso que você está falando, né? Eu acho que eu sou Deus. É um delírio. Mas aí você precisa ver se encaixa mais num quadro de esquizofrenia ou se enquadra mais num quadro de humor, do bipolar. Sim. De grandiosidade, né? se varia com o estado de depressão. É bem complexo. Um Henrique Cristo, por exemplo, entraria aí, é difícil falar, né? É polêmico. É polêmico, né? Polêmico. Polêmica, gente. Eu quis causar uma polêmica apenas. Percebi. Quis jogar elas no fogo. Mas e a família? E a família, gente? Então, a família sofre bastante, né? Então, a gente tem estudos aí mostrando quanto o familiar de um portador de esquizofrenia, né, sofre. Ele diretamente perde, em média, de 32 horas semanais cuidando desse paciente em casa. Então, é muito grave. Então, adoece o paciente, que é o doente identificado, e a família junto. Sim. Né? Então, assim, é bastante complexa a doença. Eu preciso que essa pessoa, uma vez identificada, então, faça o tratamento, dê continuidade, exatamente como devem ser tomadas as medicações. O que acontece, né, Flávio? No começo, durante o surto, a família fica em cima, fica de olho, ele vai melhorando, ele vai saindo daquele quadro mais agudo. E na fase de manutenção, é muito comum a gente começar a deixar por conta do paciente. Aí, esse paciente jovem, por exemplo, vai beber, vai querer sair, fazer alguma coisa, enfim, vai começar a fazer uso irregular da medicação. Vocês têm ideia de quantos pacientes usam a medicação regularmente? Tiveram diagnóstico de esquizofrenia, doença mental crônica, processual, entenda-se. Cada surto, pessoal, vai cada vez piorar mais, né? Vai se deteriorando. Vai deteriorando o cérebro da pessoa. E com isso ele fica menos sociável, vai ficando menos mais criativo, né? Menos motivado. É assim que ele vai ficando. Né? Então, mais isolado da vida. Pois é, mesmo assim ele para de tomar medicação. Né? Pra vocês terem uma ideia, 1/3 dos pacientes só toma medicação. 2/3 não vão tomar. A gente já sabe disso. E quando é aquele caso, assim, que a pessoa ela precisa ser internada para tomar medicação? Como que é? São casos específicos? É caso quando a medicação não faz efeito? Então, vamos lá. A internação, hoje em dia, a gente deixa como última alternativa, ok? Paciente com muito episódio de agressividade, né? É difícil deixar alguém, né, totalmente fora de si, sem crítica, agressivo dentro de casa, né? Ele põe em risco a sua própria vida de outrem. Então, não dá para ficar com uma pessoa nesse estado dentro de casa. E quando ele não aceita, além de tudo, não aceita a medicação. Né? A crítica rebaixada por conta da doença e ele não toma a medicação de jeito nenhum, né? Aí, num primeiro momento, a internação muitas vezes se faz necessária. A gente evita ao máximo, mas quando necessária, é como uma cirurgia, né? No paciente clínico que passa a precisar de um procedimento cirúrgico, tem que ser indicado, tem que ser feito e ponto final, né?
Então, uma vez internado, se eu já sei de antemão que esse paciente não vai tomar a medicação regularmente, não adianta sair da internação Para com uma tomar 10 medicação comprimidos. via oral, 10 comprimidos 3 vezes ao dia. Não vai adiantar, ele não vai tomar, né? Então, o que a gente preconiza, né, nos casos cuja falta de adesão acabou internando esse paciente? Medicação injetável. Né? Hoje em dia temos de longa duração, sim, de depósito. medicações injetáveis de longa duração. Hoje no mundo inteiro a gente tem até antipsicóticos que duram 6 meses dentro do corpo do indivíduo. Né? Ainda no Brasil nós não temos. Olha que avanço. 6 meses. Essa possibilidade. Olha que avanço para um paciente que sofre de esquizofrenia. Portador de esquizofrenia. Né? É. Então, hoje em dia, a gente pode falar que... E com baixo efeito colateral, sim, né? Baixíssimo ainda. efeito colateral. Então, assim, eu, por conta de estar um pouco mais de 3 décadas dentro da psiquiatria, eu venho acompanhando as pequenas revoluções, né? Evoluções de tratamento dessa doença, né? Então, eu venho de um período onde só existia um remédio chamado Aldol, ou Haloperidol, né? É o que minha avó tomou a vida inteira. Pois é. Deixa a pessoa sem mímica facial, né? Tremendo, robotizada, com tremores. Olhar parado. Esse era o resultado, né, dessas pessoas que usavam essa medicação por conta dos efeitos colaterais. É difícil você pedir para um jovem ficar nesse estado e você vai tomar só o resto da vida essa medicação. Exato. É cruel, né, Flávia? Muito. E aí, o que foi acontecendo? Medicações essas chamadas antipsicóticos, né? Porque o paciente está psicótico, logo a medicação chamada de antipsicóticos. Esses antipsicóticos eram chamados de antipsicóticos de primeira geração, né? E aí, obviamente, quando veio o primeiro antipsicótico de segunda geração, que foi a risperidona, né? Os pacientes passaram a ter esse efeito antipsicótico, porém com menos efeitos colaterais. Então, já não fica robotizado, não tem tanto tremor, né? Mas, quando se trata de uma doença tão grave, com pacientes com pouca crítica em relação a essa doença, pouca aceitação, né? Então, o que acontecia? Apesar de serem medicações com menos efeitos colaterais, eles paravam de tomar a medicação. Aí a necessidade Mas mesmo de se assim, pensar, né? comparado com o que a gente tem hoje, a risperidona, mesmo assim, ainda é difícil, né? Ainda é difícil, porque ainda quem ganha tem peso, efeitos diminui colaterais, a né? libido, aumenta dá a um pouquinho de efeito de impregnação também, nessa questão de robotização. E aí, assim, essas medicações injetáveis, obviamente, existem tanto da primeira geração quanto da segunda geração, né? Então, o paciente foi internado, estava agressivo, né, Paulo? Foi internado, colocando em risco de vida a ele, de outros, e aí o que a gente faz? Ele vai sair com a medicação injetável, né? De preferência de segunda geração para ter menos efeitos colaterais, né? Esse que eu estou falando aqui pode durar até 6 meses no corpo de um paciente portador de esquizofrenia, né? Ele é um subproduto, é um metabólito ativo da risperidona, que a gente chama de paliperidona, que fica injetado no teu corpo durante 6 meses. No Brasil, atualmente, a gente tem o trimestral, chamada de Invega Trinza, né? Nesse momento, é a única que a gente tem. Começa com medicações mensais, de uso paliperidona mensal. Após 4 tomadas, a gente passa para o trimestral. Sim. Depois de um tempo, né, quando vier para o Brasil, evidentemente, paciente bem com o trimestral, a gente pode passar para o semestral. Legal. Né? É uma revolução tremenda. É uma revolução. Tremenda. Outra grande revolução que eu acompanhei, estava lá, eu estava, quando foi lançado o primeiro antipsicótico de segunda geração, assim quando foi lançado o Aldol decanoato de haloperidol, né, que é injetável de primeira geração, que também foi uma mega revolução dentro da psiquiatria, porque as internações diminuíram. A minha avó tomou bastante tempo Aldol decanoato. Mas quando eu fui passar, eu já estava na residência e fui passar para ela risperidona ou olanzapina, na época ela já tinha muita discinesia, já tinha tido muito efeito colateral, né? E uns que ficam mesmo. Aí já não deu tempo de trocar e melhorar as condições Cinesia dela, seria o quê? né?
Cinesia tardia são movimentos repetitivos, assim, que a pessoa começa a ter depois de um efeito colateral de esses antipsicóticos mais antigos e que não melhora nunca mais. É algo que fica para sempre. E ela tinha sem contar a neurodegeneração dela, né? Então, assim, uma pessoa brilhante à frente do seu tempo, né? Funcional, que de repente não teve chances de ter um tratamento adequado, precoce, contínuo, né? Que evoluiu muito provavelmente com vários e vários e vários surtos. O que acontece com o cérebro dessa pessoa? Ela vai neurodegenerando, né? A gente vê redução de massa branca, massa cinzenta. Hoje a gente consegue acompanhar até por neuroimagem, né? E aí, quando você tem então uma medicação antipsicótica que seja de segunda geração, cadê o cérebro? Já não tinha mais, onde eu preciso que ele haja, não tem mais, né? Uma pergunta que eu acho que é interessante, que, bom, pelo menos que eu lembro, era baseado em fatos reais. Aquele filme, Uma Mente Brilhante. Que filme. Esse filme, ele é legal para assistir. É um clássico, ele realmente ele descreve muito bem a mente, né? Como relate, Sítio. Então, você assistiu? A pessoa nem sabe se assistiu, né? Era um esquizo, né? Que não tinha brilhante, né? Genial. Que não é comum, né? Que não é comum. De passagem. Né? O caso dele não é comum. Não é comum, não. Os bipolares, né? Muitas vezes a gente tem esses caras. Tem estudos que acham que tem alguma relação com o QI um pouquinho mais elevada. Agora, com o esquizo, não, né? Mas foi um caso de um paciente psicótico com um quadro de esquizofrenia e ele tinha todo um pensamento delirante, muito estruturado, né? E ele escrevia fórmulas e aí a parede, lembra daquela cena? Você entra no quarto dele, é o quarto de alguém com esquizofrenia, né? Sim. E quando ele entra no surto mesmo, aí aquele monte de gente que chega da CIA, de não sei onde, que ele enxerga, que ele estava fazendo um trabalho para eles. O fato dele, especial. O enxergar que é raro. O enxergar é a alucinação visual. Sim. Mas acho que no caso ele imaginava, né? Mas não ele existe. Ele tinha alucinação auditiva, provavelmente, e ele imaginava todo aquele cenário, toda aquela situação. Sim. E você lembra da esposa, como que ela foi o tempo todo? Lembro. Ali do lado. Sim. Eu fico pensando na família, porque assim, eu acabo sendo também, não só psiquiatra, mas assim, vivenciado a questão da família. E assim, é muito difícil para a família, porque assim, é algo que você é totalmente impotente. É uma pessoa que você, assim, não posso falar de todos. Mas assim, um dos quadros mais graves que você fica a vida inteira esperando que haja alguma melhora, né, e acaba não tendo. Mas assim, essa semana mesmo, eu até pensei em falar aqui no podcast, que eu atendi um paciente, que ele é meu paciente há algum tempo, mas desapareceu, né, parou de tomar medicação, e aí ele voltou em surto, a esposa trouxe. Uma pessoa que trabalha, casado. E aí, ela, assim, bem desgastada. Aí, ela falando que fazia mais de, acho que umas 2 semanas que ele começou a delirar, que ela estava traindo ele com muitos homens. Com espíritos, que saíam, os homens, saía o espírito lá do homem, transava com ela e saía do espírito de novo. E com seres sobrenaturais. E ele, assim, na consulta falava assim, é verdade, ela está fazendo isso comigo. Dessa vez, não sou eu que estou louco. Eu estou, assim, vendo realmente essa realidade. Ela não para de transar com os outros homens. E um menino de 10 anos do lado. E assim, ouvindo tudo isso, né? E o pai ofendendo a mãe e o menino claramente vendo que o pai estava completamente sem crítica, alucinado de fato, literalmente. E aí o menino começou assim, balançar assim, porque ele estava, acho que, balançando na consulta. E aí, de repente, a mãe dá um berro assim com ele. Para com isso! E assim, a mãe, coitada, estava transtornada. Eu imagino, assim, o desgaste emocional dela.
Assim, um menino que também devia estar super desgastado e precisava ficar balançando, sei lá, de alguma maneira diminuindo aquela ansiedade dele, Atenção, ouvindo todo aquele ataque, né, que o pai estava fazendo. E assim, e ele também levando toda, mas assim, eu tô falando assim, é como fica todo mundo muito sensível, né, numa situação dessa. Uma família toda tá doente. A família nesse toda. Exato. E A assim, família o trauma toda que precisa de esse ajuda. menino Sim, também, claro. né? E esse momento de ninguém consegue se acolher. Né? Tá doendo para todo mundo naquele uma momento. fragilidade Né? para E todos, a gente, né? enquanto profissional, é difícil você saber por onde, né, apoiar, quem apoiar primeiro, né? Parece aquela brincadeira do rodar pratinho, né? Qual dos três tá Qual que eu não quase deixo cair, caindo né? ali, né? Então, assim, acho que, em primeiro lugar, numa situação dessa, pedir para um menino sair, ficar com uma secretária lá fora para poupar um pouquinho essa situação, né? E imediatamente medicalizar esse paciente com antipsicótica. Não, e aí o que ela fez? Ela tinha uma receita minha de aldodecanoato para ele já do ano anterior, e ela já tinha dado 2 semanas, mas não tinha tido nenhum resultado ainda. Sim. Aí, mas como ela já tinha tomado, eu falei assim, então vamos dar outro, se ele não aceitar, ou se ele aceitar, mas não melhorar, aí foi a cartinha da internação, né? Porque é uma situação que às vezes não tem como, a pessoa não tem crítica. E uma coisa interessante da esquizofrenia é a ligação cultural e religiosa, né? Que acho que é uma coisa bem marcante, né? Assim, as próprias alucinações, as vozes, geralmente até às vezes vem um cunho religioso. Vem um cunho religioso, né? Principalmente no Brasil. Religioso é muito forte. Principalmente aqui no Brasil, né? né? Que a gente tem essa religiosidade muito forte. Você percebe, né? Sim, mas a gente separar as coisas, né? Sim. Hoje já está muito melhor, Paulo. Isso, assim, há alguns anos atrás, o bom de ser psiquiatra, assim, né? De longo tempo. Eu cheguei a atender pacientes de internação, Flávia, que ficavam num reduto internado num centro religioso, onde as pessoas ficavam sem medicação nenhuma. Sem medicação nenhuma. Simplesmente muita oração, e aquelas pessoas ali naquele... Quantas pessoas foram endemonizadas, né? Como se tivesse... Ou como se tivesse um demônio dentro delas, né? Eu conheci uma pessoa, né? Ela já faleceu, que ela fazia o tratamento, mas tinha as crises. E uma vez ela chegou para mim e perguntou assim, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Jesus tem Facebook? Na época era mais Facebook, né? Aí eu brinquei, eu falei, olha, se ele tem, ele não me adicionou ainda. aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, é porque tô achando que Jesus tá mandando mensagem no Facebook para mim. Ele tá mandando, esses dias eu recebi uma outra mensagem, eu não sei se era de Nossa Senhora, eu não sei quem que era, e a pessoa tinha um diagnóstico, né? Então, assim, você percebe nessa religiosidade muito presente, né? Mesmo ali ela fazendo o tratamento, tudo mais, às vezes não queria fazer o tratamento, tinha muito essa questão, mas tinha muito esse sentimento também de estar sendo perseguido, né? Ou tinha uma perseguição espiritual muito grande, ou eram os policiais, ou o próprio FBI que o perseguia, né? Então tinha até uma mistura ali de perseguições, né? E tem aquela série também, Paulo, aquele documentário que chama Holocausto Brasileiro. Sim, o Holocausto Brasileiro. Lá de Barbacena. Uhum. Então, eu fiz residência no Juqueri. E no Juqueri foi um hospital onde tinha essa questão de todo esse depósito humano, muitas pessoas internadas. E quando eu fui fazer a residência, já tinha sido o movimento antimanicomial, já tinham fechado muitos leitos, mas ficaram as colônias. O que eram as colônias? Depósitos de pessoas, né, que estavam largados pela família, não tinha para onde ir e também não tinha condições de se manter. Reumanizar, eu vou te falar isso. Sim. Porque, assim... Vai além da ressocialização. Vai além da ressocialização. Voltar. Sério, porque, assim, foi, acho que a cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu cheguei lá nessa colônia, que era um lugar mais afastado, lá de onde a gente atendia e tratava os pacientes. Eu já queria uma grande fazenda, assim, né? Aí era um lugar afastado, onde tinha uns 20 pacientes, assim. Uns com roupa, outros sem roupas,
tudo andando em círculo, sem parar, sem brincadeira. Uns cocô, assim, nos cantos, porque algumas pessoas, eu acho que sentavam e faziam cocô. E uma mulher que, sem brincadeira, eu nunca fiquei tão impressionada. Ela estava com a mão toda sangrando, assim, porque ela estava fazendo um arco-íris no chão, no concreto. E ela não parava, e ela não parava. Aí eu falei assim, gente, esse ser humano parou de sentir dor. Nem dor sente mais. E assim... Eu imagino o seu sentimento de impotência diante dessa situação também, né? No sentido de... Na época, o meu professor, que estava levando a gente, não fez nada. E eu achei que a primeira coisa que ele ia fazer era entrar em desespero junto comigo. Mas, assim, ele também acho que já estava acostumado com esse tipo de situação. Aí eu falei, fulano, olha aqui o que ela está fazendo, não sei o quê, né? Fiquei... Aí ele, dá uma injeção de Aldoc nela. Mas, assim, é aquilo que você estava falando, como o cérebro vai deteriorando. Eles vão deixando de ser seres humanos, né? Triste. E esse abandono, esse descaso que foi com os pacientes, assim, mais graves, né? A primeira vez que eu vi um pátio dentro do hospital psiquiátrico, lá no Cantinho de Moura Campos, em Botucatu, eles ficavam num pátio grande, com cerca de 100 pacientes dentro daquele pátio, com roupa, sem roupa, enfim, né? Com todos os dejetos fisiológicos pelo corpo, né? Um do lado do outro, outros andando em círculos. Não sei, a conclusão que eu cheguei naquele momento que tem que ter céu, porque aquilo era o inferno de Dante ali, né? Visivelmente. A olhos vistos, deu para entender? Então, assim, era uma coisa, assim, absurda. E aí eu me apaixonei pela psiquiatria, achei que a gente tinha que fazer alguma coisa, haveria de ter alguma coisa para se fazer com essas pessoas, né? E eu comecei a trabalhar no primeiro hospital psiquiátrico, onde eu trabalhei 19 anos, até ele fechar, foi em Piedade. Quando eu cheguei lá, era assim, pacientes psicóticos agudos internados com pacientes crônicos, todos juntos, sabe? Óbvio que não tinha como aquele pavilhão as pacientes ficarem bem, né? Imagina você, paciente crônico. Crônico, entenda-se aquele que mora muitos anos dentro do hospital, né? Moradores. De repente, chegava 2, 3 agudos ali, batendo, chutando, enfim, né? Imagina na sua casa, de repente, 2, 3 estranhos chegarem lá, batendo e cuspindo e quebrando. Desequilibrados, né? Franco surto psicótico agudo, né? Bem agressivos. Então, assim, eu falei, gente, não dá para trabalhar assim. Exato. Né? A gente precisa começar a separar o trigo do joio. O paciente que chega nesse estado tem que ter um lugar específico de atendimento de pacientes agudos. Os pacientes moradores têm que ter uma outra maneira de trabalhar. Enfim, aí vieram as várias portarias ministeriais que foram tentando... né, justamente, né, falar, humanizar esses tratamentos, né? Então, a 224 de 92, enfim, e aí sucederam-se várias portarias que foram melhorando as condições, né, de tratamento dessas pacientes, porque tal qual a Barbacena, Juqueri também foi, eram depósitos, verdadeiros depósitos de pessoas, né, doentes mentais. Nosso horário já deu. Ai, tá tão bom. Passou voando. Então, eu queria que você deixasse assim uma mensagem positiva, porque assim, dessa questão de quanto que se evoluiu o tratamento para a esquizofrenia e assim, para trazer, né, para as pessoas a noção atual do que é a psiquiatria e do que é essa evolução do tratamento. Hoje eu diria assim, Flávia, existem esquizofrenias. Um paciente de primeiro surto psicótico, né, episódio psicótico, tratado, diagnosticado precocemente, introduzido uma medicação onde você consiga garantir a adesão desse paciente, é fantástico. Eu tenho pacientes assim. Eu tenho paciente hoje que ele é juiz, né? Eu costumo falar, quando dou aula de psiquiatria Brasil afora, que se um dia algum psiquiatra encontrar esse paciente, achar
Isete estava louca, esse paciente não tem esquizofrenia, vou tirar esse injetável desse paciente, vou ficar muito brava, viu, gente? Já aviso. Não é para mexer, porque esse paciente especificamente, tal qual alguns outros que eu tenho de sucesso terapêutico, só estão assim graças a toda essa evolução no tratamento que a gente tem conseguido oferecer aos nossos pacientes. Portanto, diagnóstico precoce, tratamento com boa adesão, muda totalmente, né, a história desse doente. Então, assim, é fundamental a gente estar atento, né? E tratar. Esclarecer, não negar e sair correndo quando perceber que é um quadro, um possível quadro de esquizofrenia, né? Perfeito. Doutora Isete, acabou. Que pena. Obrigado, viu? Foi um papo maravilhoso, incrível, mas não para por aqui. Eu não falei pra você, não falei que ela era maravilhosa? Falou, nossa, ela enchia muito sua bola, viu, doutora? Só pra falar. Tem que vir. Tem que vir, falou muito. E chegou o grande dia, né? E olha, não vai parar porque ela vai ter mais episódios aqui que vai participar com a gente. Então, mas você tem que se inscrever no canal, você tem que comentar no vídeo aqui embaixo, compartilhar com as pessoas e não se esqueça de se inscrever, né, Flávia? Que é o... Sim. Que é o... Né, Flávia? Sim, no YouTube, @surtadamente. @surtadamente, no Instagram também, @surtadamentepodcast, é isso, Isa? E também no TikTok, @surtadamentepodcast também. E você também pode ver a Flávia no... doutora Flávia Sano. E eu, @psi Paulo Siqueira. E você, doutora, nada? Nada. A doutora está entrando agora nas mídias sociais... Depois do podcast Surtadamente. Depois desse episódio. Vários recortes, vai bombar. Gente, então, ó. Tá bom. Até semana que vem, né, Flávia? Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, gente. É ali, Flávia. É ali em cima? Não, mas tá aparecendo aqui. Aqui, a câmera ali na frente. Aqui, Flávia. Aqui, é verdade. É assim que a gente encerra, gente, com a Flávia procurando a câmera. Tchau, gente. E por que não tá aparecendo em 7? Não sei. É porque é da outra câmera, Flávia. É da outra câmera de lá. Olha lá, ó. Fala tchau. Tchau.